Legislação da Polícia Militar do Amazonas. Lei 4.044, de 9 de junho de 2014. Dispõe sobre a reestruturação da carreira de praças militares do Estado do Amazonas, e dá outras providências. Esta lei possui 31 artigos e está dividida em 3 títulos. Título 1. Dos praças militares estaduais. Este título possui 8 capítulos. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. A ascensão na carreira de praças militares do Estado do Amazonas obedecerá aos critérios estabelecidos na presente lei. Artigo 2º. Aplicar-se o disposto nesta lei aos seguintes quadros de praças militares estaduais. 1. Da Polícia Militar. A. Quadro de Praças Militares Estaduais Combatentes, QPPC. B. Quadro de Praças Especialistas, QPPM. C. Quadro de Praças de Saúde, QPSPM. 2. Do Corpo de Bombeiro Militar. A. Quadro de Praças Bombeiros Militares Combatentes, QPBM. B. Quadro de Praças Especialistas, QPBM. C. Quadro de Praças de Saúde, QPSBM. Parágrafo único. Os quadros de praças especialistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas serão regulamentados em ato específico. Capítulo 2. Das definições. Artigo 3º. Para os fins do disposto nesta lei, ficam estabelecidos os seguintes conceitos. 1. Carreira é a sequência de graduações hierárquicas em que são escalonados os cargos dos praças militares estaduais, iniciando com o ingresso na corporação e finalizando com o desligamento da corporação. 2. Promoção, ascensão hierárquica, dentro dos diversos quadros de praças militares estaduais. 3. Interstício, tempo mínimo de permanência no mesmo nível hierárquico. 4. Antiguidade, é a posição hierárquica do militar estadual, contada a partir da data de ingresso ou promoção, utilizada como critério de precedência e ascensão hierárquica, sendo a antiguidade no curso de formação ou habilitação determinada pela ordem de classificação no concurso para o respectivo curso, respeitando-se as regras de desempate estabelecidas no edital do referido concurso. 5. Tempo de efetivo serviço, é o espaço de tempo, computado dia a dia, entre a data de ingresso na corporação e data limite estabelecida para o desligamento do serviço ativo, mesmo que tal espaço de tempo seja parcelado. 6. Agregação, situação na qual o militar estadual da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica do seu quadro, nela permanecendo sem número. 7. Quadro de acesso, relação nominal de praças aptas à promoção, organizada por graduações, nos diversos quadros, para as promoções por antiguidade normal, QNA, e por antiguidade especial, QA. 8. Invalidez definitiva, é a incapacidade permanente para o exercício de atividade militar. 9. Graduação, grau hierárquico do praça militar estadual. 10. Atestado de origem, formulário de competência da Junta Médica da Corporação Militar, apto a comprovar o nexo causal entre o acidente e o serviço ou operação militar, ou doença ocasionadora de invalidez definitiva. 11. Inquérito sanitário de origem, processo administrativo, apto a comprovar o nexo causal entre o acidente e o serviço ou operação militar, ou doença ocasionadora de invalidez definitiva.
12. Função policial ou bombeiro militar, de natureza policial ou bombeiro militar e de interesse policial ou bombeiro militar, funções exercidas pelo militar estadual da ativa, especificadas na Lei de Organização Básica da Corporação, as relacionadas no Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, e seu regulamento, Decreto Federal nº 88.777, de 30 de setembro de 1983, e em legislação própria do Estado do Amazonas, e 13. Almanaque, é a relação nominal dos militares estaduais em ordem de antiguidade, para efeitos de precedência hierárquica dentro dos respectivos quadros. Capítulo 3. Dos níveis hierárquicos dos praças. Artigo 4º. A carreira dos praças militares estaduais é composta pelas seguintes graduações crescentes: 1 aluno soldado, 2 soldado, 3 cabo, 4 terceiro sargento, 5 segundo sargento, 6 primeiro sargento, 7 subtenente. Parágrafo 1º. Em todas as graduações, serão acrescidas a designação PM ou BM, conforme a corporação a que pertença o militar estadual. Parágrafo 2º. Aluno soldado é o militar estadual em período de formação, a ser promovido à primeira graduação após a aprovação no curso de formação específico. Parágrafo 3º. A graduação de soldado constitui, para ambas as corporações, a primeira graduação do quadro de praças combatentes e a graduação de cabo, a primeira graduação do quadro de praças especialistas, ficando vedada a mudança de quadro. Capítulo 4. Das promoções. Este capítulo está dividido em 8 seções. Seção 1. Das espécies de promoção. Artigo 5º. As promoções serão efetuadas por 1. Antiguidade, 2. Bravura, 3. Especial à graduação ou ao posto imediato, e 4. Pós-mortem. Seção 2. Da promoção por antiguidade. Artigo 6º. A antiguidade será determinada, sucessivamente, pelos seguintes critérios: maior tempo na graduação, contando a partir do ingresso na respectiva corporação, ou da data de promoção à última graduação, efetuados os seguintes descontos: a. Tempo de licença para tratar de interesse particular, LTP. b. Tempo que ultrapassar 12 meses consecutivos em licença para tratamento de saúde de pessoa da família LTSPF. c. Tempo durante o qual se tenha concretizado ausência ilegal ou decorrente de processo de deserção, após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. d. Tempo decorrente de cumprimento de pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado. 2. Em caso de empate no critério da apuração da antiguidade, prevalecerá o mais antigo no tempo de efetivo serviço na corporação, e, persistindo o empate, prevalecerá o melhor classificado no resultado final do curso de formação para a primeira graduação. Parágrafo 1º. A apuração da antiguidade prevista neste artigo será realizada pela Comissão de Promoção de Praças, CPP. Parágrafo 2º. Para os efeitos do disposto na alínea B do inciso 1 deste artigo, considera-se pessoa da família os devidamente cadastrados como dependentes legais junto à Secretaria de Estado de Administração e Gestão, SEAD. Artigo 7º.
A promoção dos praças por antiguidade se dará mediante sua inclusão no quadro especial de acesso, QEA, ou no quadro normal de acesso, QNA. Parágrafo 1º. Serão incluídos no quadro normal de acesso, QNA, para fins de promoção por antiguidade, os praças que, sem prejuízo do disposto nos artigos 14 e 15 desta lei, contarem com os seguintes requisitos: 1. A graduação de cabo, ser soldado e contar com, no mínimo, 5 anos de efetivo serviço na corporação. 2. A graduação de terceiro sargento, ser cabo, contar com, no mínimo, 10 anos de efetivo serviço na corporação, 1 ano de interstício na graduação e possuir o curso de formação de cabo, CFC. 3. A graduação de segundo sargento, ser terceiro sargento, contar, no mínimo, com 12 anos de efetivo serviço na corporação, 1 ano de interstício na graduação e possuir o curso de formação de sargento, CFS. 4. A graduação de primeiro sargento, ser segundo sargento, contar, no mínimo, com 14 anos de efetivo serviço na corporação, 1 ano de interstício na graduação e possuir o curso de aperfeiçoamento de sargento, CAS. 5. A graduação de subtenente, ser primeiro sargento, contar, no mínimo, com 16 anos de efetivo serviço na corporação, 1 ano de interstício na graduação. Parágrafo 2º. Os militares estaduais promovidos por bravura e aqueles incluídos nas respectivas corporações nas graduações de cabo e terceiro sargento PM e BM dos quadros de especialistas e de saúde, que independentemente do tempo de efetivo serviço na corporação, contarem com os interstícios nas graduações abaixo especificadas, serão incluídos no quadro normal de acesso e farão jus à promoção por antiguidade, observados os requisitos previstos nos artigos 14 e 15 desta lei, bem como a exigência dos cursos de formação e aperfeiçoamento previstos no parágrafo anterior. 1 cabo, 5 anos. 2 terceiro sargento, 4 anos. 3 segundo sargento, 3 anos. 4 primeiro sargento, 2 anos. 5 subtenente, 2 anos. Parágrafo 3º. Serão incluídos no quadro especial de acesso, QA, para fins de promoção por antiguidade, independente da existência de vaga, sem prejuízo dos requisitos previstos no artigo 15 desta lei, e respeitado o interstício mínimo de 1 ano na graduação, os praças que ultrapassarem o tempo de efetivo serviço previsto para o quadro normal de acesso, QNA, considerando-se os seguintes critérios: 1. A graduação de cabo, ser soldado e contar com, no mínimo, 10 anos de efetivo serviço na corporação. 2. A graduação de terceiro sargento, ser cabo, contar com, no mínimo, 13 anos de efetivo serviço na corporação e possuir o curso de formação de cabo, CFC. 3. A graduação de segundo sargento, ser terceiro sargento, contar com, no mínimo, 17 anos de efetivo serviço na corporação e possuir o curso de formação de sargento, CFS. 4. A graduação de primeiro sargento, ser segundo sargento, contar com, no mínimo, 21 anos de efetivo serviço na corporação e possuir curso de aperfeiçoamento de sargento, CAS. 5. A graduação de subtenente, ser primeiro sargento e contar com, no mínimo, 25 anos de efetivo serviço. Parágrafo 4º.
O praça militar estadual promovido nos termos do parágrafo anterior será agregado e considerado no exercício de atividade policial militar, de natureza policial militar e de interesse policial militar, para todos os fins de direito, passando a condição de excedente e permanecendo nessa situação até que se regue o larais dentro do quadro normal de acesso respectivo. Artigo 8º. Após a promoção por antiguidade às graduações de cabo e terceiro sargento, os praças serão matriculados em curso de formação de cabo e curso de formação de sargento, respectivamente, regular ou intensivo, a serem realizados, no mínimo, 3 vezes ao ano, sendo a conclusão com aproveitamento requisito essencial para a promoção por antiguidade subsequente. Parágrafo 1º. Para a promoção à graduação de primeiro sargento, os segundos sargentos deverão ter concluído, com aproveitamento, curso de aperfeiçoamento de sargento, CAS, a ser realizado, no mínimo, 3 vezes ao ano. Parágrafo 2º. O número de vagas para o curso de formação de cabo, curso de formação de sargentos e curso de aperfeiçoamento de sargento será definido pelo comandante-geral da corporação, dentro do número de vagas previstas no quadro de distribuição do efetivo, e o preenchimento das vagas obedecerá aos critérios de antiguidade, previstos no artigo 6º desta lei. Parágrafo 3º. O Comando-Geral da Corporação, ao fixar o número de vagas para o curso de formação de cabo, curso de formação de sargentos e curso de aperfeiçoamento de sargento, garantirá 50% das vagas para o quadro especial de acesso, que é as 50% das vagas para o quadro normal de acesso, QNA, podendo aumentar esse percentual caso não haja vagas a serem ocupadas para cada um dos quadros. Seção 3. Da promoção por bravura. Artigo 9º. A promoção por bravura, ato discricionário da administração militar estadual, resultará de ações incomuns de coragem e audácia que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, representem feitos indispensáveis ou úteis às operações militares, pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo delas emanados. Parágrafo 1º. Para fins deste artigo, os atos de bravura deverão ser devidamente reconhecidos pelo Comandante-Geral da Corporação, mediante proposta 1. Encaminhada pelo respectivo comandante, chefe ou diretor de OPM/OBM, a que pertença o militar estadual, e 2. Através de petição inicial da parte interessada, que interromperá o prazo prescricional, fundamentada e instruída com provas do ato incomum de coragem e audácia, dirigida ao comandante-geral, para análise e decisão, encaminhada por intermédio de seu comandante imediato. Parágrafo 2º. Os pedidos de promoção por bravura serão instruídos no prazo de 60 dias, a contar do recebimento do pedido e julgados no prazo máximo de 30 dias após a instrução, prorrogável por igual período, uma única vez. Parágrafo 3º. A promoção por bravura será procedida imediatamente após o reconhecimento do ato, independentemente da existência de vaga, garantindo-se ao militar estadual promovido o acesso às graduações subsequentes, preenchidos os demais requisitos exigidos na presente lei. Parágrafo 4º. Após a promoção por bravura será assegurada ao militar promovido a matrícula no primeiro curso de formação e aperfeiçoamento à respectiva graduação. Seção 4. Da promoção especial à graduação ou ao posto imediato. Artigo 10.
Ao completar 29 anos de efetivo serviço, o militar estadual fará jus à promoção à graduação imediata. Artigo 11. Excepcionalmente, fará jus à promoção à graduação ou ao posto imediato, o militar estadual julgado incapaz definitivamente, em consequência de ato de serviço ou doença com nexo de causalidade e efeito relacionado ao serviço militar, devidamente comprovada em atestado de origem ou inquérito sanitário de origem. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste artigo, o ato de reforma por invalidez só se concretizará após a promoção especial à graduação ou ao posto imediato. Parágrafo 2º. Considera-se ato de serviço o deslocamento de casa para o local do serviço e vice-versa, as ações durante a execução do serviço e decorrentes dela e as operações policiais militares e de bombeiros militares, dentro ou fora do Estado, nas regiões de fronteira, as instruções militares e as missões internacionais. Parágrafo 3º. A promoção especial à graduação ou ao posto imediato, em razão de invalidez definitiva, será consolidada independentemente de requisitos de vagas ou datas. Seção 5. Da promoção pós-mortem. Artigo 12. Excepcionalmente, a promoção post-mortem será garantida ao militar estadual que vier a falecer em serviço, nos termos dos parágrafos 13 e 14 do artigo 113 da Constituição do Estado do Amazonas, exigindo-se nexo causal entre o óbito e o serviço, que deverá ser devidamente comprovado através de atestado de vagas ou critérios, ficando a concessão de pensão especial aos dependentes legais, condicionada à promoção post-mortem do de cujos. Parágrafo 1º. O atestado de origem, procedido até 15 dias após a ocorrência dos fatos, e o inquérito sanitário de origem, procedido posteriormente a esta data, serão regulados pelo comandante-geral da respectiva corporação. Parágrafo 2º. A elaboração dos referidos procedimentos será determinada pelo comandante-geral e caberá ao oficial médico. Parágrafo 3º. Excepcionalmente, a designação para a elaboração do procedimento poderá recair em oficial COPM ou COBM, sendo indispensável a inclusão nos autos de parecer médico especializado, exigindo-se, em ambos os procedimentos, a homologação pela Junta Médica da Corporação. Seção 6. Das datas das promoções. Artigo 13. As promoções de praça serão efetuadas, anualmente, por ato do governador do Estado, sempre nas seguintes datas. 1. Promoção por antiguidade, 21 de abril, 25 de agosto e 31 de dezembro. 2. Promoção por bravura, a contar da data do reconhecimento da bravura. 3. Promoção post-mortem, a contar da data do óbito, e 4. Promoção especial à graduação ou ao posto imediato. A contar da data em que o militar estadual completar 29 anos de efetivo serviço na corporação. B. A contar da data em que a junta médica da respectiva corporação julgar pela invalidez permanente, independente de tempo, sendo o ato de reforma posterior ao ato de promoção. Seção 7. Das condições básicas para a promoção e ingresso no quadro normal de acesso QNA. Artigo 14. Para ser promovido pelo critério de antiguidade no quadro normal de acesso, QNA, é necessário que o praça preencha os requisitos previstos no artigo 15 desta lei,
desde que exista vaga na graduação na qual se dará a promoção em conformidade com quadro de distribuição de efetivo, QD. Artigo 15. Constituem requisitos indispensáveis para a inclusão do quadro normal de acesso, QNA. 1. Estar no efetivo exercício de função policial ou bombeiro militar, ou de natureza ou de interesse policial ou bombeiro militar. 2. Estar classificado, no mínimo, no comportamento bom. 3. Não ter sido julgado incapaz definitivamente em inspeção de saúde realizada por junta médica da própria corporação. 4. Não haver publicação em Diário Oficial do Estado do ato de transferência para a reserva remunerada e do ato de reforma por invalidez. 5. Não haver atingido os requisitos de idade limite para a respectiva graduação ou tempo máximo de efetivo serviço que ensejam agregação ex officio para aguardar processo de transferência para a reserva remunerada ou reforma por invalidez. 6. Possuir formação de ensino médio completo ou equivalente, concluída em instituição oficial de ensino, e 7. Possuir o interstício e o tempo mínimo de efetivo serviço exigido para cada graduação. Parágrafo único. Excepcionalmente, o requisito previsto no inciso 6 deste artigo não será exigido para a promoção à graduação de terceiro sargento e graduações subsequentes, dos praças incluídos na respectiva corporação até o ano de 1999. Seção 8. Da abertura de vagas para promoção. Artigo 16. Somente serão consideradas para as promoções, as vagas provenientes de 1. Promoção à graduação superior. 2. Agregação. 3. Passagem à situação de inatividade. 4. Demissão. 5. Falecimento. 6. Aumento de efetivo, e 7. Redistribuição de efetivo. Artigo 17. As vagas são consideradas abertas. 1. Na data do ato de promoção. 2. Na data do ato de agregação. 3. Na data do ato de passagem para a inatividade. 4. Na data do ato de demissão. 5. Na data oficial do óbito. 6. Na data da distribuição do efetivo, e 7. Na data da redistribuição do efetivo. Capítulo 5. Dos recursos. Artigo 18. O militar estadual que se julgar prejudicado, em razão da composição dos quadros de acessos poderá impetrar recurso administrativo, no prazo de 15 dias consecutivos, contados da publicação oficial do respectivo quadro em Boletim Geral da Corporação, BGO. Parágrafo 1º. O recurso deverá ser dirigido ao presidente da Comissão de Promoção de Praças, CPP para, no prazo de 30 dias, instruir o processo, prorrogável por igual período, e encaminhar ao Comandante-Geral da PMAN. Parágrafo 2º. O Comandante-Geral terá o prazo de 15 dias para julgar o referido processo, prorrogável por igual período. Capítulo 6. Da competência e da composição da Comissão de Promoção de Praças, CPP. Artigo 19. Compete à Comissão de Promoção de Praças, em caráter permanente: 1. Assessorar o Comandante-Geral em todos os assuntos relativos à promoção dos integrantes dos quadros de praças. 2. Decidir, em última instância, sobre o mérito administrativo dos processos de promoções de praças, os recursos administrativos que versem sobre as referidas promoções e publicar suas decisões em documento oficial da corporação. 3. Prestar informações,
quando assim solicitado, para subsidiar a Procuradoria-Geral do Estado (PG) ou outro órgão do Estado, em razão de ações judiciais ou administrativas que versem sobre as promoções de praças. 4. Publicar o quadro de cômputo de vagas e os quadros de acesso dos candidatos aptas à promoção, pelos critérios de antiguidade 15 dias antes das datas de promoção, e 5. Elaborar a proposta de promoção a ser encaminhada ao comandante-geral da respectiva corporação e, posteriormente, ao governador do Estado para a edição do ato de promoção. Parágrafo único. As decisões da Comissão de Promoção de Praças serão tomadas por maioria simples. Artigo 20. A Comissão de Promoção de Praças é composta por membros netos, e representantes das associações dos círculos dos praças PM/BM. Parágrafo 1º. São membros netos: 1. Subcomandante-geral, que será seu presidente. 2. O chefe do Estado-Maior-Geral. 3. O diretor do órgão gestor de pessoal da ativa, auxiliado pelo chefe do setor de promoção do respectivo órgão. 4. O diretor do órgão gestor de pessoal inativo. 5. O diretor de finanças. Parágrafo 2º. Fica assegurada, em caráter permanente, a participação de um representante das 5 associações dos círculos de praças legalmente constituídas na data de publicação desta lei. Parágrafo 3º. Em qualquer circunstância, será garantida a paridade de representantes da corporação e das associações dos círculos de praças. Capítulo 7. Da habilitação para o curso de formação de cabo, curso de formação de sargento e curso de aperfeiçoamento de sargento. Artigo 21. Para inclusão no curso de formação de cabo, curso de formação de sargento e curso de aperfeiçoamento de sargento, exigir-se-á que o militar estadual preencha os requisitos inclusos no artigo 15 desta lei. Artigo 22. O órgão gestor de pessoal da corporação será encarregado da convocação dos praças habilitados para a matrícula nos diversos cursos de formação e de capacitação. Artigo 23. O praça convocado para frequentar qualquer dos cursos de formação ou de aperfeiçoamento, previstos nesta lei, poderá requerer a desistência desse direito, devendo ser convocado na turma seguinte ou a qualquer tempo, mediante a apresentação de prévio requerimento para o curso subsequente. Capítulo 8. Da mudança de quadro. Artigo 24. A mudança de quadro dos integrantes de qualquer um dos quadros dos praças militares estaduais de que trata a presente lei, só poderá ocorrer mediante aprovação em novo concurso público. Parágrafo 1º. Quando o concurso for realizado para ingresso em outro quadro da própria instituição, fica dispensada a exigência do requisito de idade, prevista na Lei nº 3.498, de 19 de abril de 2010, Lei de Ingresso na PAM. Parágrafo 2º. A mudança de quadro em razão de novo concurso público para a própria corporação não implica perda do vínculo com a corporação, mantendo-se imutável o cargo de militar estadual, prescindindo a promoção à nova graduação ou posto de conclusão com êxito do respectivo curso de formação. Título 2. Do acesso ao quadro de oficiais administrativo PM. Esse título possui apenas capítulos. Capítulo 1. Da habilitação para o curso de habilitação de oficiais de administração, CHOA. Artigo 25.
O quadro de oficiais de administração, QOA, será constituído de segundo-tenente PM, primeiro-tenente PM, capitão PM e major PM. Parágrafo 1º. O acesso ao primeiro posto se fará, somente, entre os primeiros sargentos e subtenentes PM aprovados em cursos de habilitação de oficiais de administração, de conformidade com as normas estabelecidas na presente lei. Parágrafo 2º. É vedada aos oficiais do QOA a transferência de um para o outro quadro, ou desse para qualquer outro da Polícia Militar. Parágrafo 3º. É vedada, também, aos integrantes do QOA, a matrícula no curso de aperfeiçoamento de oficiais. Parágrafo 4º. Ressalvadas as restrições expressas na presente lei, os oficiais do QOA têm os mesmos deveres, direitos, regalias, prerrogativas, vencimentos e vantagens dos demais oficiais da Polícia Militar de igual posto, salvo quanto à precedência hierárquica, que recai sobre o oficial do corpo. Parágrafo 5º. O ingresso no QOA se fará mediante aprovação em curso de habilitação. Parágrafo 6º. Compete ao comandante-geral baixar as instruções para ingresso, funcionamento e condições de aprovação do curso, bem como a fixação do número de matrículas, de acordo com o número de vagas existentes no quadro de distribuição de efetivo, QD, acrescidas de 20%. Parágrafo 7º. Concorrerão ao ingresso, mediante aprovação em curso de habilitação no QOA, somente os primeiros sargentos e os subtenentes PM. Parágrafo 8º. O ingresso no curso de habilitação se fará mediante seleção de admissão, atendidos os seguintes requisitos: 1. Possuir o curso de aperfeiçoamento de sargentos. 2. Possuir escolaridade de nível superior em qualquer área, a ser exigido a partir de 2018. 3. Ter, no mínimo, 2 anos na graduação, quando se tratar de primeiro sargento PM. 4. Ser considerado apto em inspeção de saúde. 5. Ser considerado apto em testes de aptidão física. 6. Estar classificado, no mínimo, no comportamento bom. 7. Não estar enquadrado nos seguintes casos: a. Aguardando exclusão em razão de decisão definitiva de Conselho de Disciplina ou sentença judicial transitada em julgado. B. Não estar de licença para tratar de interesse particular. C. Condenado definitivamente à pena de suspensão de cargo ou função, prevista no Código Penal Militar, durante o prazo desta suspensão. D. Cumprindo pena privativa de liberdade, decorrente de sentença transitada em julgado. Parágrafo 9º. O primeiro sargento e o subtenente PM aprovados no curso de que trata o parágrafo 8º deste artigo, que não tenha sido promovido por falta de vaga, somente ingressará no QOA se continuar atendendo às exigências nos incisos 6 e 7 do parágrafo anterior, assegurado o direito à promoção na primeira vaga que ocorrer. Parágrafo 10. As promoções no QOA obedecerão aos princípios contidos na Lei de Promoção de Oficiais da Polícia Militar Específica e respectivo regulamento. Parágrafo 11. O preenchimento das vagas do primeiro posto obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação intelectual obtida no curso de habilitação, independente da graduação, e dentro do número de vagas existentes. Parágrafo 12. A matrícula no curso de habilitação será efetuada de acordo com a classificação obtida no concurso de admissão, respeitado o limite de vagas fixadas pelo comandante-geral.
Parágrafo 13. O quadro de oficiais administrativos é sequência do quadro de praças, aplicando-se, no que couber, aos praças dos quadros de especialistas e de saúde, as regras previstas nesta lei. Título 3. Das disposições finais. Este título não possui capítulos. Artigo 26. Excepcionalmente, dos praças militares estaduais que tenham sido promovidos na vigência da Lei nº 3041, de 08 de março de 2006, não se exigirá o curso de formação ou de aperfeiçoamento para a promoção às graduações subsequentes. Parágrafo único. Os praças militares estaduais promovidos na vigência da Lei nº 3.484, de 22 de fevereiro de 2010, deverão, a partir da publicação desta lei, ser submetidos ao curso de formação ou de aperfeiçoamento específico, a ser oferecido de forma intensiva e gradativa, sendo a conclusão com aproveitamento requisito para a promoção à graduação subsequente. Artigo 27. Em caso de erro administrativo, apurado mediante o devido processo legal, fica autorizada a promoção de praças em ressarcimento de preterição, nas datas em que deveriam ter sido promovidos, na forma desta lei, fazendo jus inclusive à percepção de valores retroativos. Artigo 28. No momento da publicação desta lei, serão promovidos 30% dos praças militares estaduais mais antigos habilitados ao quadro especial de acesso, dentro de cada graduação, observados os critérios previstos nesta lei para o respectivo quadro, ficando o restante a ser promovido no decorrer do exercício subsequente. Parágrafo único. A inclusão dos praças militares estaduais no quadro normal de acesso se dará a partir de 2016. Artigo 29. As alíneas F e G do inciso 3 do artigo 2º da Lei nº 3.514, de 8 de junho de 2010, passam a vigorar com as seguintes redações: F. Soldado. G. Aluno soldado. Artigo 30. Ficam revogadas as leis nº 2.814, de 21 de julho de 2013, nº 3.041, de 8 de março de 2006 e nº 3.484, de 22 de fevereiro de 2010, e as demais disposições em contrário. Artigo 31. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Termino da legislação.